O escaldante sol de verão batia impiedosamente no rosto manchado de lágrimas de Willow Barrett, enquanto ela observava o último de seus pertences desaparecer na parte de trás de uma carroça. Sua égua premiada, Penny, a beleza castanha com uma mancha branca que tinha sido o último presente de sua mãe antes de falecer, relinchou em angústia enquanto era levada por um estranho. O coração de Willow se estilhaçou em 1000 pedaços, cada caco perfurando mais profundamente do que qualquer ferida física jamais poderia. Aos 21, ela tinha acabado de perder tudo o que importava neste mundo. E tudo porque seu padrasto, Harold Winslow, tinha decidido que suas posses valiam mais para ele como dinheiro rápido do que para ela, como memórias preciosas. Por favor, Willow gritou desesperadamente, sua voz rachando com emoção. Pelo menos me deixe Penny. Ela é tudo o que me resta de minha mãe. Harold virou-se para ela, seu rosto envelhecido torcido em uma expressão de indiferença desdenhosa. Sua mãe está morta há 2 anos, garota. Esse cavalo come mais do que vale. Além disso, eu tenho dívidas a pagar, e você não está contribuindo em nada para esta casa. Willow ficou congelada na varanda da modesta casa de fazenda fora de Montezuma, Colorado. O ano era 1885 e as mulheres tinham poucos direitos à propriedade uma vez casadas. O erro de sua mãe tinha sido falhar em garantir a herança de Willow antes de se casar com Harold 3 anos antes. Desde a morte de sua mãe, o homem tinha mostrado sua verdadeira natureza, bebendo e jogando fora o pouco que tinham, enquanto tratava Willow mais como uma serva do que como família. Onde vou dormir? Minha cama, Willow começou. Mas Harold a interrompeu com um aceno de desprezo. Há um catre na sala de armazenamento. Deve ser bom o suficiente. Talvez isso te ensine a encontrar um marido em vez de passar todo o seu tempo com aquele maldito cavalo. Ele cuspiu no chão antes de se virar para a cidade, seguindo a carroça que levou a vida de Willow. Deixada sozinha, Willow afundou de joelhos na varanda empoeirada. Seu simples vestido de chita azul acumulando-se ao redor dela. Seu cabelo castanho dourado, geralmente bem trançado, tinha se soltado em sua angústia e agora cobria seu rosto enquanto ela soluçava. Ela não tinha nada mais, nem o espelho de mão de prata de sua mãe, nem a colcha que sua avó tinha feito, nem um único livro ou lembrança. E o pior de tudo, nem Penny, que tinha sido sua companheira em todas as dificuldades. Milhas dali em Montezuma, Levi Xavier desmontou de seu garanhão fora da loja geral, sua alta estatura projetando uma longa sombra na luz do fim da tarde. Aos 26, ele tinha feito um nome para si mesmo como um dos mais hábeis treinadores de cavalos no território do Colorado. Cabelos escuros e olhos azuis com uma linha do maxilar forte, suavizada apenas pela sugestão de um sorriso que frequentemente brincava em seus lábios, Levi tinha vindo para a cidade para comprar suprimentos antes de voltar para sua modesta, mas crescente fazenda nos arredores de Montezuma. Enquanto ele amarrava seu cavalo ao poste de amarração, a comoção no pátio do leilão do outro lado da rua chamou sua atenção. Não era o dia normal de leilão, mas uma pequena multidão tinha se reunido em torno de uma carroça, onde um homem estava descarregando vários itens domésticos. A curiosidade aumentou. Levi atravessou a rua empoeirada, suas esporas tilintando a cada passo. Enquanto ele se aproximava, ele notou uma bela égua castanha com uma mancha branca distintiva sendo conduzida da parte de trás da carroça. O cavalo estava claramente angustiado, puxando a corda guia e relinchando como se chamasse por alguém. "Belo pedaço de carne de cavalo", comentou Thomas Miller, o dono da cocheira, que estava ao lado de Levi. Harold Winslow vendendo as coisas de sua enteada. Disse que ele está endividado com apostas com Celis Johnston. Levi franziu a testa. "As coisas de sua enteada, não as suas." Thomas assentiu sombriamente. "Isso mesmo. Pobre moça perdeu a mãe dela alguns anos atrás. E agora isso. Aquela égua foi um presente de sua mãe para ela. Criou-a de um potro, ela o fez.
Algo frio se instalou no estômago de Levi. Ele nunca teve muito uso para homens que se aproveitavam daqueles mais fracos que eles mesmos, especialmente mulheres e crianças. Sua própria mãe o tinha criado sozinha depois que seu pai tinha sido morto em um acidente de mineração. E ele tinha visto em primeira mão quão cruel o mundo podia ser para uma mulher sem proteção. Aquele personagem Winslow, ele tem direito legal de vender as coisas dela. Levi perguntou baixinho. Thomas encolheu os ombros. A lei diz que um marido obtém a propriedade de sua esposa. Eu calculo que ele imagina que isso se estende às coisas da filha dela também. Não está certo, mas é assim que é. Levi observou enquanto Harold Winslow, um homem que ele reconhecia da cidade, mas nunca tinha falado com, iniciava o leilão improvisado. Os olhos do homem estavam injetados de sangue, seus movimentos ligeiramente instáveis. Claramente ele tinha estado bebendo. Vamos começar com esta bela égua, Harold chamou. Gentil como elas vêm, mas também espirituosa. Bom gado de reprodução ou cavalo de montaria. A prefeita relinchou novamente, seus olhos arregalados de medo enquanto estranhos começavam a licitar. Levi ouviu enquanto o preço subia, notando como o cavalo ficava mais agitado a cada chamada. 50, gritou Silas Johnston, um conhecido agiota e dono do maior salão da cidade. A multidão ficou em silêncio. Era um preço alto, claramente destinado a terminar a licitação. 75. Levi gritou claramente, surpreendendo até a si mesmo. Todos os olhos se voltaram para ele. O rosto de Harold se partiu em um sorriso ganancioso. Bem, agora parece que temos um leilão de verdade. Eu ouço 80. Johnston encarou Levi, mas assentiu bruscamente. 80. 100. Levi rebateu imediatamente. Um murmúrio passou pela multidão. O rosto de Johnston escureceu. 110. 150, Levi disse, sua voz calma, mas firme. O silêncio que se seguiu foi pesado. Johnston encarou Levi fixamente antes de balançar a cabeça e recuar. Tudo seu, Xavier. Espero que ela valha a pena. Harold parecia encantado. Vendido para Levi. Xavier por 150 oenas. Enquanto a prefeita era trazida a ele, Levi acariciou suavemente seu pescoço, sussurrando baixinho para acalmá-la. O animal era bonito com olhos inteligentes que pareciam procurar na multidão como se procurassem por alguém. Qual é o nome dela? Levi perguntou enquanto entregava o dinheiro. Harold embolsou o dinheiro com pressa indecorosa. Penny, acho que a garota a chamava. Agora quem vai começar a licitação neste belo espelho de mão de prata? Pela próxima hora, Levi ficou e observou enquanto item após item era vendido. Uma caixa de joias de madeira delicadamente esculpida, uma coleção de livros, uma colcha feita à mão que claramente representava horas de trabalho amoroso. Com cada item, sua raiva crescia, mas também sua determinação. Ao final do leilão, Levi tinha gasto quase todo o dinheiro que tinha trazido para a cidade para suprimentos. Mas em vez de sal, café e munição, ele tinha um cavalo, um baú cheio de roupas femininas, livros, lembranças e uma variedade de itens domésticos. Thomas o abordou enquanto a multidão se dispersava. Isso foi uma boa coisa que você fez, Levi. Mas o que você planeja fazer com os pertences de uma senhora? Levi olhou na direção da fazenda Winslow. Devolvê-los à sua legítima proprietária. Thomas ergueu as sobrancelhas. Você nem conhece a garota. Eu sei o certo do errado, Levi respondeu simplesmente. Você poderia manter a prefeita em seu estábulo pela noite? Eu voltarei por ela amanhã. Depois de organizar o cuidado do cavalo e guardar os itens comprados com segurança no quarto dos fundos de Thomas, Levi procurou o xerife Bennett para perguntar sobre a situação de Winslow. O xerife, um homem de cabelos grisalhos com uma expressão perpetuamente cansada, ouviu as preocupações de Levi com uma carranca. Eu entendo seus sentimentos, Xavier, mas a lei não é clara sobre este assunto. Tecnicamente, Harold Winslow pode ter estado dentro de seus direitos. A mãe da garota não deixou um testamento declarando o contrário.
Então, um homem pode simplesmente vender as posses de sua enteada, incluindo presentes de sua falecida mãe, e isso é legal. Levi perguntou incrédulo. O xerife suspirou. Eu não disse que estava certo, mas sem documentação clara de propriedade fica complicado. O que você planeja fazer? Levi ajeitou o chapéu. Eu vou devolver as coisas dela. Seja cuidadoso, o xerife avisou. Winslow tem um temperamento, especialmente quando ele tem estado bebendo. E ele não vai gostar de alguém interferindo no que ele vê como seu negócio. Eu terei isso em mente, Levi disse, tocando a aba de seu chapéu em despedida. Na manhã seguinte, Levi carregou os pertences de Willow em uma carroça que tinha pegado emprestado de Thomas. Com Penny amarrada atrás, ele partiu para a fazenda Winslow. O sol de verão já estava alto quando ele chegou, projetando sombras curtas no pátio empoeirado. A fazenda tinha visto dias melhores. A cerca precisava de reparos, e o telhado do celeiro tinha remendos que pareciam que não impediriam muita chuva. Enquanto Levi parava na casa, ele notou uma jovem mulher pendurando roupa em um varal. Ela usava um vestido simples desbotado de muitas lavagens e seu cabelo castanho-mel estava trançado em suas costas. Enquanto ele parava a carroça, ela se virou e Levi sentiu sua respiração prender. Apesar de seus olhos com bordas vermelhas e a exaustão evidente em seu rosto, Willow Barrett era surpreendentemente bonita. Seus olhos, uma notável tonalidade de verde, arregalaram-se em choque enquanto se moviam de Levi para a carroça e finalmente para a égua castanha atrás dela. Penny! Ela gritou, derrubando o lençol molhado que estava prestes a pendurar. Ela correu em direção ao cavalo, que relinchou em reconhecimento e se esforçou em direção à sua ama. Levi rapidamente desmontou e desamarrou a égua. No momento em que ele a soltou, Penny trotou até Willow, que jogou os braços em volta do pescoço do cavalo, enterrando o rosto na crina do animal, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Levi observou a reunião, um sentimento caloroso se espalhando por seu peito. Valia cada centavo que ele tinha gasto apenas para testemunhar este momento. Depois de um longo abraço, Willow finalmente se virou para ele, seus olhos cheios de confusão e esperança cautelosa. Eu não entendo. Quem é você? Por que você tem Penny? Levi tirou o chapéu, de repente, ciente de quão ousadas suas ações poderiam parecer. Meu nome é Levi Xavier, senhora. Eu estava na cidade ontem quando seu padrasto estava vendendo suas coisas. Eu não achei certo, então comprei o que pude. Os olhos de Willow correram para a carroça, agora registrando que ela continha seu baú e outras posses. Sua mão voou para sua boca. Você comprou tudo, mas por quê? Como você pôde pagar? Levi se mexeu desconfortavelmente. Não tudo, eu receio. Meus fundos não eram ilimitados, mas eu peguei a prefeita e seus itens pessoais. Roupas, livros, aquele espelho de prata e a colcha. Lágrimas brotaram nos olhos de Willow novamente. A colcha, minha avó fez. Levi assentiu. Eu acredito que sim. É feito à mão com quadrados azuis e brancos, e você está me devolvendo assim. Descrença coloriu sua voz. Eles são seus, Levi disse simplesmente. Eu apenas acertei as coisas. Willow acariciou o pescoço de Penny, parecendo sem palavras. Eu não posso possivelmente te pagar. Harold pegou todo o meu dinheiro também. Eu não estou pedindo pagamento, senhorita Barrett. Sua testa franziu. Como você sabe meu nome? Cidade pequena, Levi respondeu com um leve sorriso. Pessoas falam. Antes que Willow pudesse responder, a porta da frente da casa se abriu com um estrondo e Harold Winslow apareceu na varanda, seu rosto contorcido de raiva. O que diabos é isso? Ele exigiu, descendo os degraus com um pisar forte. Seu olhar caiu sobre Penny, então na carroça cheia de itens que ele tinha vendido no dia anterior, e finalmente em Levi. O reconhecimento surgiu. Você,
O tolo que pagou demais por tudo ontem. O que você está fazendo na minha propriedade? Levi manteve sua posição, seu corpo sutilmente mudando para se colocar entre Willow e seu padrasto. Eu trouxe os pertences da senhorita Barrett de volta para ela onde eles pertencem. O rosto de Harold sorriu perigosamente. Aqueles pertences eram meus para vender. Você os comprou honestamente e corretamente. E agora estou dando-os à sua legítima proprietária. Levi respondeu calmamente. O inferno você está! Harold avançou, seus punhos cerrados. Saia da minha terra e leve aquela carroça com você. Willow deu um passo à frente. Não, Harold. Penny foi um presente de minha mãe para mim. Ela nunca foi sua para vender. Sua mãe está morta e tudo que ela possuía tornou-se meu, incluindo você e seu maldito cavalo. Harold rosnou. A mandíbula de Levi apertou. Não é assim que funciona, Winslow. A senhorita Barrett é uma adulta, não propriedade. E presentes dados a ela diretamente não são seus para dispor. Quem você pensa que é, vindo à minha propriedade e me dizendo o que é o quê? Harold estendeu a mão para a pistola em seu quadril. Levi não se moveu, mas sua mão pairou perto de sua própria arma. Eu não faria isso se fosse você. O xerife Bennett sabe que estou aqui fora. A violência não resolverá nada. Harold hesitou, seus olhos embaçados avaliando o olhar firme e a postura confiante de Levi. Após um momento tenso, ele afastou a mão de sua arma. Ótimo, leve o cavalo e o lixo da garota. Mas ela fica. Eu a alimentei e a alojei por 3 anos, e ela me deve trabalho em troca. O rosto de Willow perdeu a cor. Levi olhou para ela, notando o medo em seus olhos. Na verdade, Levi disse cuidadosamente, eu poderia usar alguma ajuda na minha fazenda. Eu estaria disposto a contratar a senhorita Barrett se ela estiver interessada. Salários adequados, claro. A esperança cintilou no rosto de Willow antes que a incerteza a substituísse. Eu não poderia possivelmente... Você não vai levá-la a lugar nenhum, Harold interrompeu. Ela pertence aqui. Eu tenho 21 anos, Willow disse, sua voz mais forte agora. Eu não pertenço a lugar nenhum exceto onde eu escolho estar. E eu escolho não ficar aqui mais um minuto. Ela se virou para Levi. Se sua oferta de emprego é genuína, Sr. Xavier, eu aceito. Levi assentiu, impressionado com sua súbita demonstração de espírito. É genuína. Eu poderia usar ajuda com a casa e o jardim enquanto eu cuido dos cavalos. O pagamento é justo e você teria sua própria cabana. Harold deu um passo ameaçador à frente. Agora você escuta aqui. Não, você escuta, Willow interrompeu. Anos de raiva contida finalmente rompendo sua contenção usual. Você me tratou como um fardo desde o dia em que se casou com minha mãe. Você me menosprezou, me trabalhou até a exaustão, e agora você tentou vender as poucas coisas preciosas que eu tinha dela. Eu estou saindo Harold hoje. O rosto de Harold se contorceu de raiva. Se você sair desta propriedade, nem pense em voltar. Eu não sonharia com isso. Willow respondeu, sua voz surpreendentemente firme, apesar do tremor de suas mãos. Eu vou te ajudar a recolher suas coisas, Levi ofereceu em voz baixa. Harold os encarou, mas pareceu perceber que estava em menor número e superado. Com uma maldição final, ele pisou de volta em direção à casa, batendo a porta atrás dele. Uma vez que ele se foi, a fachada corajosa de Willow desmoronou ligeiramente. Eu não posso acreditar que eu acabei de fazer isso, ela sussurrou. Levi deu a ela um sorriso reconfortante. Você fez o que precisava ser feito. Agora vamos juntar seus pertences antes que ele mude de ideia. Não demorou muito. Willow tinha poucas posses além do que Levi já tinha trazido de volta. Ela rapidamente embalou os poucos itens que tinha adquirido desde a morte de sua mãe. Algumas roupas simples, uma escova de cabelo, um pequeno retrato de sua mãe
e eles carregaram tudo na carroça. Enquanto eles se preparavam para partir, Willow lançou um último olhar para o lugar que tinha sido seu lar pelos últimos 3 anos. Apesar das dificuldades que ela tinha suportado lá, ainda era difícil deixar o último lugar que ela tinha compartilhado com sua mãe. Você tem certeza disso, senhorita Barrett? Levi perguntou gentilmente. Eu quis dizer o que eu disse sobre o trabalho, mas eu não quero que você se sinta pressionada. Willow se virou para ele, resolução em seus olhos verdes. Eu tenho certeza, e por favor me chame de Willow. Parece bobo insistir em formalidades quando você acabou de me resgatar e todas as minhas posses mundanas. Levi sorriu. Willow seja então, e eu sou Levi. Com isso, ele a ajudou a subir no assento da carroça ao lado dele. Penny trotou felizmente atrás enquanto eles seguiam pela longa estrada, para longe do passado de Willow e em direção a um futuro incerto, mas esperançoso. A fazenda de Levi era menor que a propriedade Winslow, mas infinitamente melhor mantida. A casa principal era modesta, mas sólida, com uma varanda larga e pintura fresca. Um grande celeiro ficava nas proximidades, cercado por vários currais contendo cavalos de várias cores e raças. Uma cabana menor estava situada a cerca de 50 jardas da casa principal, aninhada sob um grupo de choupos. É onde você ficará, Levi explicou, apontando para a cabana. É simples, mas confortável. Meu capataz costumava morar lá antes de se casar e se mudar para a cidade. É adorável, Willow disse sinceramente, absorvendo o cenário pacífico. O sol do fim da tarde banhou tudo em uma luz dourada, fazendo a cena parecer algo de uma pintura. Enquanto eles paravam na casa principal, uma mulher de meia-idade emergiu na varanda, limpando as mãos em seu avental. Seu cabelo escuro com mechas grisalhas estava puxado para trás em um coque prático, e seu rosto redondo usava uma expressão de surpresa curiosa. Senhora Adler, Levi chamou enquanto ele parava a carroça. Eu trouxe alguém que se juntará a nós. As sobrancelhas da mulher se ergueram enquanto ela observava Willow e a carroça cheia de pertences. Eu vejo isso, ela respondeu, seu tom neutro, mas não hostil. E quem poderia ser esta jovem senhorita? Esta é a senhorita Willow Barrett. Ela estará ajudando com a casa e o jardim. Willow, esta é a senhora Martha Adler. Ela vem da cidade 3 dias por semana para cozinhar e limpar. Martha Adler desceu os degraus da varanda, seu olhar avaliador observando cada detalhe da aparência de Willow. O que quer que ela viu pareceu satisfazê-la, pois sua expressão suavizou ligeiramente. É um prazer, senhorita Barrett. Nós certamente poderíamos usar outro par de mãos por aqui. O Sr. Xavier trabalha esses cavalos do amanhecer ao anoitecer e mal se lembra de comer a menos que eu o lembre. Levi parecia envergonhado. Eu não sou tão mau, Sra. Adler. Você certamente é, a mulher mais velha retrucou de bom humor. Agora vamos acomodar a senhorita Barrett em sua cabana. O jantar estará pronto em 1 hora. Com a ajuda eficiente da Sra. Adler, eles rapidamente moveram os pertences de Willow para a cabana. Era de fato simples, apenas um quarto com uma cama, uma pequena mesa e cadeira, um fogão de ferro fundido para cozinhar e aquecer, e uma cômoda. Mas era limpo e robusto com uma janela que dava para um pequeno prado, e era dela sozinha. Eu vou te deixar para se refrescar, Levi disse uma vez que o último item tinha sido trazido. Nós geralmente comemos às 6. Sinta-se à vontade para trazer Penny para o curral perto do celeiro. Eu tenho bastante ração e uma baia sobressalente para ela. Obrigado, Willow disse, emoção espessa em sua voz. Eu não sei como eu poderei retribuir sua gentileza. Levi balançou a cabeça. Não há necessidade de reembolso. Apenas faça um bom trabalho e vamos considerá-lo quitado. Depois que ele saiu, Willow sentou na beira da cama, sua cama, e se permitiu um momento para processar o turbilhão das últimas 24 horas. Ontem ela tinha perdido tudo. Hoje,
Graças à inexplicável generosidade de um estranho, ela tinha seus tesouros de volta, sua liberdade e uma chance de um novo começo. Ela passou as mãos sobre o familiar patchwork da colcha de sua avó, agora espalhada por sua cama. Parecia um milagre tê-lo de volta. Abrindo seu baú, ela encontrou o espelho de mão de prata de sua mãe, sua pequena coleção de livros e as outras lembranças que ela pensou ter perdido para sempre. Lágrimas de gratidão encheram seus olhos, mas ela as enxugou. Tinha havido bastante choro. Agora era a hora da ação, de construir uma nova vida. Depois de lavar o rosto e as mãos e trocar para um vestido fresco, Willow foi para o celeiro com Penny. A prefeita parecia encantada com seu novo ambiente, levantando as orelhas à vista de outros cavalos e ao cheiro de feno fresco. Levi estava no maior curral, trabalhando com um fogoso garanhão preto. Willow parou para observar, impressionada por sua habilidade. Ele se movia com graça confiante, suas ordens firmes, mas nunca duras. O cavalo, claramente jovem e não totalmente treinado, respondia a ele com crescente confiança. Ele tem um jeito com eles, não tem? Willow se assustou com a voz ao lado dela. Um jovem da idade de Levi estava lá, seu rosto amigável dividido por um largo sorriso. Eu sou Daniel Cooper, ele se apresentou. Eu ajudo Levi com os cavalos. Você deve ser a senhorita Barrett. A notícia viaja rápido por aqui. Willow, por favor, ela respondeu estendendo a mão. E sim, eu suponho que sim. Daniel assentiu em direção a Penny. Essa é uma bela égua que você tem aí. Boas linhagens, eu apostaria. Minha mãe criava cavalos antes de se casar com meu padrasto. Willow explicou. Penny era de sua última cria completa. Ela tem sangue árabe misturado com um quarto de milha. Isso explica sua constituição elegante e inteligência, Daniel disse aprovadoramente. Levi se especializa em criar e treinar cavalos de qualidade. Ele está desenvolvendo uma reputação considerável. Pessoas vêm de tão longe quanto Denver para comprar seu estoque. Willow observou enquanto Levi parava o garanhão preto suavemente, então desmontava e acariciava o pescoço do animal em aprovação. Quando ele os notou observando, ele entregou o cavalo a um garoto de estábulo e se aproximou. Eu vejo que você conheceu Daniel, ele disse, removendo suas luvas. Sim, ele estava me contando sobre seu negócio de cavalos. Willow respondeu. É impressionante. Levi abaixou a cabeça modestamente. Estamos fazendo progresso. Começamos com apenas 3 cavalos 4 anos atrás. Agora temos 22, com 5 novos FO esperados na próxima primavera. Daniel sorriu. E cada um melhor que o último. Levi tem um olho para bons reprodutores. Falando nisso, Levi disse olhando para Penny apreciativamente. Sua égua seria uma ótima adição à nossa banda de éguas reprodutoras se você estivesse interessado em criá-la. Willow acariciou o pescoço de Penny pensativamente. Eu sempre quis criá-la. Minha mãe disse que ela tinha conformação excepcional. Sua mãe tinha um bom olho, Levi comentou. Por que não acomodamos Penny e então podemos ir para a casa para o jantar? A Sra. Adler não gosta de atrasos na hora da refeição. Depois de garantir que Penny estava confortável em sua nova baia com feno fresco e água, eles caminharam juntos em direção à casa principal. O sol poente projetava longas sombras pelo pátio e uma brisa suave carregava o cheiro de pinho dos bosques próximos. É lindo aqui, Willow disse, respirando profundamente. Levi assentiu. Eu tive sorte de encontrar este lugar quando o fiz. O proprietário anterior estava se mudando para a Califórnia e praticamente o deu de presente. Você sempre trabalhou com cavalos? Willow perguntou. Praticamente. Meu pai trabalhou nas minas, mas isso o matou quando eu tinha 10 anos. Mãe e eu nos mudamos para cá da Pensilvânia, e eu comecei a trabalhar na cocheira da cidade para ajudar a fechar as contas. Descobri que tinha um jeito para lidar com cavalos difíceis.
Guardei cada centavo até que pude comprar minha primeira égua e garanhão. A menção casual da morte de seu pai e das dificuldades subsequentes lembrou Willow que ela não era a única que tinha enfrentado perdas. Havia uma força subjacente em Levi que falava de alguém que tinha superado dificuldades e emergido resiliente. O jantar foi um caso simples, mas delicioso de ensopado de carne, pão fresco e torta de maçã. A senhora Adler era uma excelente cozinheira, e a conversa fluía facilmente ao redor da mesa. Daniel, ao que parecia, morava em um quarto acima do celeiro e estava trabalhando para Levi há 3 anos. Ele estava cheio de histórias e bom humor, mantendo-os entretidos com contos de percalços no treinamento de cavalos e fofocas locais. Enquanto eles comiam, Willow se viu estudando Levi quando ele não estava olhando. Havia algo convincente nele além de suas belas feições. Talvez fosse a confiança tranquila que ele exalava, ou a gentileza evidente em suas interações com todos ao seu redor. O que quer que fosse, ela encontrou seu olhar atraído para ele de novo e de novo. Depois do jantar, a senhora Adler arrumou suas coisas para voltar para a cidade, onde morava com sua irmã viúva. Daniel se desculpou para verificar uma égua que estava mostrando sinais de cólica, deixando Levi e Willow sozinhos na varanda, enquanto o crepúsculo se aprofundava na noite. Eu provavelmente deveria me recolher, Willow disse, de repente ciente de quão impróprio poderia parecer para ela estar sozinha com seu empregador na escuridão crescente. Tem sido um dia e tanto. Levi assentiu. Claro, nós começamos cedo aqui. Café da manhã às 5h30, se isso te convém. Isso está bom. Eu estou acostumada com manhã cedo. Willow hesitou, então adicionou. Eu quero te agradecer novamente, Levi. O que você fez por mim? Eu não tenho as palavras. Na luz tênue da lanterna da varanda, ela podia ver sua expressão suavizar. Você não precisa continuar me agradecendo, Willow. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, ela disse firmemente. O que você fez foi extraordinário. A maioria dos homens teria cuidado da própria vida ou pior, visto uma oportunidade de se aproveitar da minha situação. Você gastou seu dinheiro suado para ajudar uma completa estranha sem a expectativa de retorno. Isso é raro neste mundo. Levi parecia desconfortável com o elogio. Minha mãe me criou para acreditar que somos medidos por como tratamos aqueles que não podem fazer nada por nós em troca. Ela parece uma mulher sábia. Ela era, Levi disse suavemente, a perdeu 2 invernos atrás para a pneumonia. O coração de Willow apertou em simpatia. Eu sinto muito. É difícil, não é? Perder sua mãe. Levi encontrou seu olhar, e naquele momento havia um profundo entendimento entre eles. A experiência compartilhada daquela dor particular, criando um vínculo instantâneo. Ele concordou, mas fica mais fácil de suportar com o tempo. Eles ficaram em silêncio agradável por um momento, antes de Willow relutantemente se dirigir para as escadas. Boa noite, Levi. Eu te vejo pela manhã. Boa noite, Willow. Durma bem. Enquanto ela caminhava de volta para sua cabana sob o céu estrelado do Colorado, Willow sentiu uma estranha mistura de emoções. Dor por tudo que ela tinha perdido, gratidão pelo que tinha sido devolvido a ela, ansiedade sobre seu futuro incerto e, mais surpreendentemente, um bater de algo quente e desconhecido quando ela pensou nos gentis olhos azuis e sorriso suave de Levi Xavier. As próximas semanas estabeleceram uma rotina que Willow achou tanto satisfatória quanto curadora. Ela se levantava cada dia antes do amanhecer, cuidava de Penny, então ajudava a preparar o café da manhã com a Sra. Adler nos dias em que a mulher mais velha estava lá, ou sozinha quando a Sra. Adler não estava. As manhãs eram passadas limpando a casa principal, enquanto as tardes eram dedicadas à horta que fornecia grande parte de seus produtos. Levi foi fiel à sua palavra sobre salários justos. No final de sua primeira semana, ele entregou a ela um envelope contendo mais dinheiro do que Harold jamais tinha permitido que ela guardasse da propriedade de sua mãe.
O sentimento de independência financeira, por mais modesto, era exultante. Enquanto julho virava agosto, Willow se viu cada vez mais atraída a observar Livy trabalhar com os cavalos. Sua abordagem paciente e gentil ao treinamento revelou um profundo respeito pelos animais que combinava com a dela. Às vezes, quando ele a notava observando da cerca, ele explicava o que estava fazendo e por quê, ensinando a ela técnicas que sua mãe não conhecia. Uma tarde quente, enquanto Willow estava pendurando roupa no varal atrás da casa, Levi se aproximou, conduzindo um deslumbrante cavalo baio castrado. "Você cavalga?" Ele perguntou sem preâmbulo. Willow sorriu. "Eu praticamente cresci a cavalo. Minha mãe fez questão disso." Eu pensei o mesmo. "Eu estou entregando este sujeito a um cliente em Silver Creek amanhã. Pensei que você talvez gostaria de vir junto. É um passeio bonito e você poderia usar Penny. Talvez fosse bom para você ver mais da área." Willow hesitou apenas brevemente. A perspectiva de um dia longe das tarefas, cavalgando pelas montanhas com Levi, era muito tentadora para resistir. "Eu adoraria." "Bom, nós partiremos depois do café da manhã. São cerca de 3 horas para cada lado. Então empacote um almoço. A senhora Adler deixou um pouco de frango frio e biscoitos que podemos levar." Na manhã seguinte amanheceu claro e perfeito para cavalgar. Willow usava sua roupa mais prática, uma saia de montaria dividida que sua mãe tinha feito para ela, e uma blusa simples, e trançou seu cabelo firmemente para evitar que emaranhasse no vento. Quando ela conduziu Penny do celeiro, a prefeita empinou-se excitadamente, claramente ansiosa por uma aventura. Levi estava esperando no pátio, já montado em seu garanhão cinza-sombra, com o baio castrado amarrado ao lado dele. Ele deu um aceno apreciativo enquanto Willow montava Penny com facilidade praticada. "Você se senta bem em um cavalo", ele comentou. "Você também", ela retrucou, acomodando-se em sua sela. "Vamos." Eles cavalgaram lado a lado onde a trilha permitia, conversando facilmente sobre cavalos, fazenda e a espetacular paisagem ao redor deles. O ar da alta montanha era fresco e perfumado com pinho, e flores silvestres ainda pontilhavam os prados pelos quais eles passavam. "Me conte sobre sua mãe", Levi disse enquanto eles paravam perto de um riacho para deixar os cavalos beberem. "Você mencionou que ela criava cavalos." Willow assentiu, um sorriso agridoce brincando em seus lábios. "Ela era notável. Meu pai morreu quando eu era muito jovem. Eu mal me lembro dele. Ela assumiu sua pequena fazenda de cavalos e a transformou em um negócio de sucesso. Pessoas vinham de todos os lugares para comprar seu estoque." "O que aconteceu?" O sorriso de Willow desapareceu. "Ela conheceu Harold quando eu tinha 18. Ele parecia tão charmoso a princípio, tão atencioso. Depois que eles se casaram, as coisas mudaram. Ele a convenceu a vender a fazenda e se mudar para a fazenda dele. Disse que seria mais fácil para ela, que ela merecia descansar depois de trabalhar tão duro. Ela já estava doente então. Nós não sabíamos que era tuberculose. Não a princípio." Ela suspirou. "No momento em que percebemos o quão sério era, Harold tinha vendido a maioria de seus cavalos, exceto Penny, a quem ela tinha especificamente me dado depois que ela morreu." "Bem, você sabe o resto." A expressão de Levi era pensativa. "Você teve mais do que sua parte de dificuldades para alguém tão jovem." "Não todos de uma forma ou de outra." Willow respondeu, encontrando seu olhar. "Você perdeu seu pai e então sua mãe. Você conheceu a dor também." Ele assentiu lentamente. "Isso eu tenho, mas eu também conheci a alegria. Minha mãe pode ter trabalhado duro para me criar sozinha, mas ela se certificou de que houvesse risos em nossa casa. E eu tenho sido afortunado o suficiente para construir algo de que me orgulho com esta fazenda." "Você deveria estar orgulhosa", Willow disse sinceramente. "O que você realizou é impressionante.
Um leve rubor coloriu as bochechas de Levi com seu elogio. Nós deveríamos continuar nos movendo se quisermos chegar a Silver Creek ao meio-dia, ele disse, mudando de assunto. O passeio para Silver Creek foi tão bonito quanto Levi tinha prometido. A cidade em si era menor que Montezuma, mas charmosa, com uma rua principal ladeada por vitrines e casas arrumadas. Depois de entregar o baio castrado ao seu novo dono, um lojista que planejava usar o cavalo para entregas, eles encontraram um local sombrio perto de um riacho na beira da cidade para desfrutar do almoço. Enquanto eles comiam, Levi contou a Willow sobre seus planos para a fazenda. Eu quero expandir o programa de criação, ele explicou, seus olhos se iluminando com entusiasmo. Focar em cruzar árabes com cavalos quarto de milha para resistência e inteligência. O exército está sempre procurando por bons cavalos de cavalaria e os cavalos certos podem trazer muito dinheiro. Isso soa exatamente como o que minha mãe estava tentando fazer, Willow disse, surpresa. Ela acreditava que o sangue árabe adicionava refinamento e resistência à força do cavalo quarto de milha. Ela estava certa, Levi concordou. Eu vi os resultados em Penny. Você disse que sua mãe mantinha registros de seu programa de criação. Willow assentiu. Sim, meticulosos. Eu tenho o diário de criação dela no meu baú. Harold nunca viu valor nele, então ele não se incomodou em vendê-lo. Eu adoraria vê-lo alguma hora se você não se importasse. Poderia ser informação valiosa. Claro, Willow respondeu, satisfeita que o trabalho de sua mãe pudesse continuar a ter significado. Eles demoraram perto do riacho, conversando facilmente sobre cavalos, livros que eles tinham saqueado e suas esperanças para o futuro. Willow se viu rindo mais do que em anos. Havia algo em Levi que a fazia se sentir segura e compreendida. Ele ouvia quando ela falava, realmente ouvia, como se seus pensamentos importassem para ele. Enquanto eles se preparavam para voltar para Montezuma, uma comoção perto do salão chamou a atenção deles. Uma figura familiar tropeçou para fora das portas vai-vem, claramente embriagada e discutindo ruidosamente com alguém lá dentro. Harold! Willow sussurrou, instintivamente encolhendo-se. Levi seguiu o olhar dela e franziu a testa. Vamos! Podemos pegar a estrada de trás para sair da cidade. Mas era tarde demais. Harold os tinha avistado e estava se abrindo o caminho na direção deles, sua expressão escurecendo quando ele reconheceu Willow. Bem, ele arrastou as palavras, parando de forma instável diante deles. Se não é minha enteada ingrata e o cowboy que a roubou. Nós estávamos apenas saindo, Sr. Winslow, Levi disse firmemente, posicionando-se ligeiramente na frente de Willow. Os olhos injetados de Harold se estreitaram. Aposto que você se acha o herói, não é, Xavier? Resgatando a donzela em apuros. Ele sorriu maliciosamente para Willow. É assim que você está ganhando a vida, garota. Aquecendo a cama dele. Willow sentiu suas bochechas queimarem de humilhação e raiva. Isso é o suficiente, Harold. Eu acredito que a senhora pediu para você parar. Levi disse, sua voz perigosamente quieta. Harold zombou. Senhora, ela não é nada além de um... Ele nunca terminou a frase. O punho de Levi conectou-se com a mandíbula de Harold, enviando o homem mais velho estatelando-se na poeira. Uma pequena multidão tinha se reunido, observando o confronto com interesse. Peça desculpas à senhorita Barrett, Levi exigiu. Harold cuspiu sangue no chão. Vá para o inferno! Levi deu um passo em direção a ele, mas Willow colocou uma mão restritiva em seu braço. Ele não vale a pena, ela disse suavemente. Por favor, vamos apenas embora. Após um momento tenso, Levi assentiu bruscamente. Ele ajudou Willow a montar Penny, então saltou para a sombra, ambos ignorando o fluxo contínuo de obscenidades de Harold do chão. Enquanto eles cavalgavam para longe, as mãos de Willow tremeram nas rédeas. O encontro a tinha abalado mais do que ela queria admitir. Por todas as suas palavras corajosas para Levi,
Ver Harold novamente tinha trazido de volta o medo e a desamparo que ela tinha sentido sob seu teto. Eles cavalgaram em silêncio por um tempo. A beleza do fim da tarde fazendo pouco para dissipar a nuvem escura que tinha se instalado sobre eles. Finalmente Levi falou. Eu sinto muito por aquilo, ele disse. Eu não deveria ter perdido a paciência. Você estava defendendo minha honra, Willow respondeu. A maioria das mulheres consideraria isso cavalheiresco. Um pequeno sorriso puxou os lábios de Levi. Ainda assim, eu não costumo resolver problemas com meus punhos. Minha mãe ficaria desapontada. Eu acho que ela entenderia desta vez, Willow disse. Então, depois de uma pausa, obrigado por me defender. Levi olhou para ela, seus olhos azuis sérios. Sempre. Aquela única palavra falada com tanta convicção silenciosa enviou um caloroso arrepio pelo peito de Willow. A percepção a atingiu de repente e com clareza surpreendente. Ela estava se apaixonando por Levi Xavier. O pensamento era tanto exhilarante quanto aterrorizante. De volta à fazenda, eles cuidavam dos cavalos em silêncio agradável, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Enquanto Willow escovava o pelo reluzente de Penny, ela se perguntou o que Levi estava pensando. Ele a via apenas como uma funcionária precisando de proteção como um caso de caridade? Ou poderia haver algo mais crescendo entre eles? Nas próximas semanas, Willow se viu procurando por sinais de que Levi pudesse retribuir seus sentimentos. Às vezes ela pensava que o pegava observando-a quando ele pensava que ela não estava olhando. Outras vezes, suas mãos se roçavam acidentalmente enquanto passavam ferramentas ou pratos, e ele segurava o contato um momento a mais do que o necessário. Mas ele nunca falava de nada além de amizade, e Willow estava muito incerta de sua posição para arriscar a rejeição. Setembro trouxe os primeiros indícios de outono, com noites mais frescas e a folha amarela ocasional entre o verde. O jardim precisava de colheita, e Willow passou longos dias enlatando vegetais e preservando frutas para o inverno que se aproximava. Levi estava igualmente ocupado preparando a fazenda para a mudança de estação, reparando cercas e garantindo que feno adequado fosse armazenado para os cavalos. Uma manhã fresca, Willow estava no jardim colhendo os últimos tomates quando ouviu o som de cavaleiros se aproximando. Olhando para cima, ela viu 3 homens que ela não reconheceu vindo pela estrada em direção à casa principal. Levi emergiu do celeiro para encontrá-los. Mesmo à distância, Willow podia perceber que a conversa era tensa. A postura de Levi tinha endurecido, e ele cruzou os braços defensivamente enquanto o cavaleiro líder, um homem corpulento com um casaco de aparência cara, falava animadamente, gesticulando em direção ao curral e ao celeiro. Curiosa e ligeiramente preocupada, Willow largou sua cesta e se moveu para mais perto, ostensivamente para tirar água do poço, mas realmente para ouvir o que estava sendo dito. Oferta final, Xavier, o homem corpulento estava dizendo. 5.000 pela operação inteira. Terra, edifícios e gado. É mais do que justo. Levi balançou a cabeça. Como eu já te disse antes, Sr. Johnston, a fazenda não está à venda. Não a qualquer preço. Willow reconheceu o nome Telas Johnston, o agiota de Montezuma que tinha licitado contra Levi por Penny. Não seja tolo, Johnston respondeu, seu tom endurecendo. Você está sentado em terras que poderiam estar produzindo ouro, não cavalos. A empresa de mineração que eu represento está preparada para ser generosa agora, mas nossa paciência não é infinita. Não há evidências de ouro nesta propriedade, Levi rebateu. E mesmo que houvesse, eu não estou interessado em destruir boas pastagens para uma operação de mineração. Os olhos de Johnston se estreitaram. As coisas podem ficar difíceis para um pequeno fazendeiro por aqui. Equipamentos quebram, limpa a garganta, misteriosamente. Cavalos desaparecem, acidentes acontecem. Você está me ameaçando, Johnston? A voz de Levi estava fria. O homem mais velho abriu as mãos em um gesto de falsa inocência, apenas declarando fatos da vida na fazenda.
Pense em nossa oferta. Você poderia começar de novo em outro lugar com um bom pé de meia. Com isso, Johnston girou seu cavalo e os 3 homens partiram, deixando uma nuvem de poeira em seu rastro. Levi ficou observando-os ir, sua mandíbula apertada de raiva. Quando ele se virou e viu Willow perto do poço, sua expressão suavizou ligeiramente. "Quanto você ouviu?" Ele perguntou, caminhando em direção a ela. "Suficiente", ela respondeu. "Ele quer comprar a fazenda para mineração." Levi assentiu sombriamente. "Ele tem estado atrás disso por meses. Começou com perguntas educadas, então passou para ofertas crescentemente generosas e agora aparentemente ameaças. Você acha que ele está falando sério sobre as ameaças?" "Johnston não faz ameaças vazias", Levi disse, sua expressão preocupada. "Mas eu não estou vendendo. Esta terra tem sido meu sonho desde que eu era um menino. Eu não vou deixá-lo pegá-la." Willow colocou uma mão em seu braço. "Há algo que eu possa fazer para ajudar?" Levi cobriu a mão dela com a sua própria, o toque simples enviando calor pelo braço dela. "Apenas ter você aqui ajuda mais do que você sabe." Seus olhos se encontraram, e por um momento Willow pensou que ele poderia dizer mais. Mas então Daniel chamou do celeiro sobre um problema com uma das prefeitas grávidas, e o momento foi perdido. Naquela noite, Willow não conseguiu dormir. Ela andava nos pequenos limites de sua cabana, preocupada com as ameaças de Johnston e o que elas poderiam significar para Levi e, por extensão, para ela. No pouco tempo que ela esteve na fazenda Xavier, tinha se tornado mais um lar para ela do que o lugar de Winslow jamais tinha sido. O pensamento de perdê-lo, de ter que limpa a garganta, começar de novo mais uma vez, era profundamente perturbador. Por volta da meia-noite, inquieta e incapaz de acalmar sua mente, ela decidiu verificar Penny. Às vezes, arrumar a prefeita ajudava a acalmar seus pensamentos. Envolvendo um chale em seus ombros contra o frio da noite, ela fez seu caminho para o celeiro. A estrutura estava silenciosa e sombria, iluminada apenas por uma única lanterna, deixada acesa baixa para verificações noturnas nos cavalos. Penny relinchou suavemente em saudação enquanto Willow se aproximava de sua baia. Os outros cavalos dormiam pacificamente, sua respiração rítmica, um contraponto calmante aos pensamentos perturbados de Willow. Ela tinha acabado de começar a escovar Penny quando um barulho na porta do celeiro a fez congelar. Não era o ranger usual das dobradiças, mas um som furtivo, deliberado, como se alguém estivesse tentando entrar sem ser ouvido. Coração batendo, Willow rapidamente extinguiu sua lanterna e se apertou nas sombras da baia de Penny. Através da escuridão, ela podia distinguir 2 figuras entrando furtivamente no celeiro. Eles carregavam lanternas próprias, mas as mantinham fechadas para a luz mínima. Jaston disse: "Queime o lugar todo." Uma voz sussurrou: "Comece com o armazenamento de feno." "E os cavalos?" O segundo homem perguntou. "Não é nosso problema. Deveria ensinar a Xavier uma lição sobre ser teimoso." Terror frio tomou Willow enquanto ela percebia o que estava acontecendo. Johnston não tinha perdido tempo implementando suas ameaças. Esses homens iam incendiar o celeiro com 22 cavalos valiosos dentro, incluindo sua preciosa Penny. Ela tinha que avisar Levi, mas para chegar à casa, ela teria que passar pelos intrusos. Enquanto ela tentava decidir o que fazer, Penny sentiu seu medo e começou a pisar nervosamente. O som imediatamente chamou a atenção dos potenciais incendiários. "Alguém está aqui?" A primeira voz sibilou. Willow sabia que não tinha escolha. Deixando a cautela de lado, ela saiu do estábulo e correu para a porta do celeiro, gritando a plenos pulmões. "Fogo! Ajuda! Leve!" Ela ouviu xingamentos atrás dela, enquanto os homens percebiam que seu plano tinha sido descoberto. Um se lançou sobre ela, pegando a beira de seu chale, mas ela se livrou e continuou correndo em direção à casa, gritando por ajuda. Luzes apareceram nas janelas da casa principal, e momentos depois, Levi irrompeu na varanda,
rifle na mão. Daniel emergiu de seu quarto acima do celeiro, similarmente armado. Willow, o que está acontecendo? Levi chamou correndo em direção a ela. Homens no celeiro, ela ofegou. Eles iam incendiá-lo. Os homens de Johnston. A expressão de Levi endureceu. Daniel, verifique o celeiro. Eu irei atrás deles. Mesmo enquanto ele falava, duas figuras sombrias podiam ser vistas fugindo pelo pasto em direção onde eles presumivelmente tinham deixado cavalos. Levi levantou seu rifle e disparou um tiro de advertência para o ar. Isso é longe o suficiente, ele gritou. O próximo não errará. As figuras hesitaram, então continuaram correndo. Levi disparou novamente, desta vez mirando no chão perto deles. Um dos homens tropeçou e caiu enquanto o outro desapareceu na escuridão. A essa altura, outros trabalhadores na fazenda que moravam na casa de beliches tinham sido acordados pela comoção e estavam convergindo para a cena. Levi dirigiu dois deles para apreender o homem caído enquanto ele verificava Willow. Você está machucada? Ele perguntou urgentemente, suas mãos gentis em seus ombros enquanto ele a examinava em busca de ferimentos. Ela balançou a cabeça. Eu estou bem. Eu não conseguia dormir e fui verificar Penny. Foi quando eu os ouvi entrar. Graças a Deus você estava lá, Levi disse fervorosamente. Se eles tivessem tido sucesso, ele não precisou terminar o pensamento. Ambos sabiam o que um incêndio poderia fazer a um celeiro cheio de feno e cavalos. O homem capturado revelou ser um vagabundo que Johnston tinha contratado na cidade, prometendo-lhe $50 para ensinar uma lição a Xavier. O xerife foi convocado de Montezuma e, ao amanhecer, o potencial incendiário estava em segurança na prisão, tendo confessado tudo e implicado Johnston na trama. Enquanto eles sentavam à mesa da cozinha horas depois, exaustos, mas muito agitados para dormir, Levi olhou para Willow com respeito recém-descoberto. Você salvou esta fazenda esta noite, ele disse quietamente. Você arriscou sua própria segurança para nos avisar. Willow encontrou seu olhar firmemente. Esta é minha casa também. Eu não poderia deixar nada acontecer a ela ou a você. Algo mudou nos olhos de Levi com suas palavras. Ele estendeu a mão pela mesa e pegou a mão dela em seu salgueiro. Mas mais uma vez eles foram interrompidos, desta vez pelo retorno dos trabalhadores da fazenda que tinham estado procurando na propriedade por qualquer sinal do segundo intruso. O momento escapou, deixando Willow a se perguntar o que Levi tinha estado prestes a dizer. Os próximos dias foram tensos enquanto eles esperavam para ver se Johnston retaliaria ainda mais. O xerife Bennett tinha questionado o dono do salão, mas faltava evidência suficiente para prendê-lo pelo incêndio criminoso tentado. Johnston, por sua parte, negou qualquer envolvimento e manteve um verniz de inocência ferida. Apesar da incerteza, a vida na fazenda tinha que continuar. Cavalos precisavam de cuidado. O jardim precisava da colheita final antes da primeira geada, e as preparações para o inverno não podiam esperar. Willow se lançou nessas tarefas, trabalhando ao lado de Levi e Daniel com dedicação renovada. Uma noite no final de setembro, enquanto Willow estava voltando de recolher ovos do galinheiro, ela encontrou Levi sentado sozinho nos degraus da varanda, olhando pensativamente para o pôr do sol. A luz que diminuía transformou seu cabelo escuro em bronze e destacou as fortes linhas de seu perfil. Você se importa se eu me juntar a você? Ela perguntou. Ele olhou para cima com um sorriso que fez seu coração pular. Eu estava esperando que você o fizesse. Willow se acomodou ao lado dele, cuidadosa para manter uma distância apropriada apesar de seu desejo de estar mais perto. Belo pôr do sol. Ele concordou, embora seus olhos estivessem nela em vez do céu pintado. Eles sentaram em silêncio confortável por um tempo, observando enquanto os laranjas e rosas brilhantes gradualmente desbotavam para roxo e então para o azul profundo do crepúsculo. As primeiras estrelas estavam apenas começando a aparecer quando Levi finalmente falou. Eu tenho pensado, ele disse, sobre a fazenda, sobre o futuro. E,
Willow incitou quando ele parou. E sobre você, ele terminou em voz baixa. Sobre nós. A respiração de Willow ficou presa em sua garganta. Existe um nós, Levi. Ele se virou para encará-la totalmente, seus olhos azuis sérios na escuridão crescente. Eu gostaria que houvesse, se isso é algo que você também pode querer. A alegria borbulhou dentro dela tão intensa que era quase dolorosa. Eu quero isso, ela sussurrou. Muito. A mão de Levi encontrou a dela, seus dedos se entrelaçando naturalmente. Do momento em que eu te vi reunida com Penny, algo mudou para mim. Você era tão real, tão genuína em seu amor por aquele cavalo, em sua coragem, apesar de tudo que você tinha passado. Eu me vi pensando em você constantemente. Por que você não disse nada? Willow perguntou. A princípio parecia inapropriado. Você estava trabalhando para mim, dependente do trabalho que eu tinha oferecido. Eu não queria que você se sentisse pressionada ou obrigada. E então, ele hesitou. Eu não tinha certeza se você poderia sentir o mesmo. Você teve tanta dificuldade em sua vida. Eu pensei que talvez você precisasse de tempo antes de considerar apegos. Willow apertou a mão dele. Eu tive sentimentos por você quase desde o início. Não apenas gratidão pelo que você fez, mas algo mais profundo. Você é o homem mais gentil e honrado que eu já conheci. No brilho suave da lanterna da varanda, Willow podia ver a expressão de Levi suavizar com emoção. Ele estendeu a mão para traçar suavemente a curva de sua bochecha com a mão livre. Posso te beijar, Willow Barrett? Ele perguntou, sua voz baixa e terna. Em resposta, ela se inclinou para a frente, fechando a distância entre eles. Seus lábios se encontraram em um beijo que era doce e profundo, uma promessa, um começo, um retorno para casa. Willow sentiu como se todos os pedaços espalhados de sua vida estivessem finalmente se encaixando aqui no círculo dos braços de Levi. Quando eles finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, Levi apoiou a testa na dela. Eu acho que estou me apaixonando por você, ele confessou. Eu acho que já estou lá, Willow respondeu, seu coração muito cheio para qualquer coisa além de honestidade. O sorriso que iluminou seu rosto era como o nascer do sol após a noite mais longa. Ele a puxou para perto novamente, e desta vez o beijo deles foi mais profundo, cheio da alegria da descoberta mútua e da promessa de um futuro juntos. As semanas que se seguiram foram as mais felizes da vida de Willow. Embora ela continuasse seu trabalho na fazenda, seu relacionamento com Levi tinha se transformado em algo precioso e profundo. Eles ainda mantinham a propriedade. Willow mantinha sua cabana e Levi a casa principal, mas eles passavam cada momento possível juntos, conversando, cavalgando, compartilhando refeições e gradualmente aprendendo os contornos dos corações um do outro. Outubro pintou as montanhas com ouro e carmesim. O trabalho da fazenda mudou para preparações de inverno, rachando lenha, reparando telhados e garantindo que suprimentos adequados fossem armazenados contra a neve que se aproximava. Willow se viu não temendo os meses frios que se aproximavam, como tinha em anos anteriores, mas ansiosa por eles. O pensamento de noites nevadas junto à lareira com Levi, talvez lendo em voz alta de um de seus amados livros, a encheu de uma antecipação tranquila. Uma tarde fresca, enquanto eles cavalgavam os limites da propriedade, verificando cercas, Levi sugeriu que eles parassem em um determinado mirante. A vista era espetacular. O vale se estendia abaixo deles como uma colcha de retalhos, com os edifícios da fazenda aninhados entre as árvores e montanhas erguendo-se majestosamente à distância. Eu nunca me canso deste local, Levi disse enquanto eles desmontavam. Não admira que Johnston queira esta terra. É o lugar mais bonito do Colorado. É bonito, Willow concordou, respirando o ar perfumado de pinho. Mas é mais do que a própria terra. É o que você construiu aqui, um lugar de paz e propósito.
Levi pegou a mão dela, sua expressão de repente séria. Eu tenho pensado sobre o que o tornaria ainda melhor. Oh, e o que é isso? Willow perguntou levemente, embora seu coração tivesse começado a disparar com seu tom. Em vez de responder diretamente, Levi alcançou seu bolso e retirou uma pequena caixa de veludo. A respiração de Willow ficou presa enquanto ele se ajoelhava diante dela. Willow Barrett, estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Você trouxe alegria, risos e amor para minha casa e meu coração. Eu não posso imaginar meu futuro sem você nele. Ele abriu a caixa para revelar um delicado anel de ouro cravejado com um pequeno, mas perfeito diamante. Você me fará a grande honra de se tornar minha esposa? Lágrimas de felicidade encheram os olhos de Willow. Sim, ela disse sem hesitação. Sim, Levi, eu me casarei com você. As mãos dele tremeram ligeiramente enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. Então ele estava de pé, levantando-a em seus braços e girando-a enquanto ambos riam com pura alegria. Quando ele a colocou no chão, ele a beijou com tanta ternura que novas lágrimas escorreram por suas bochechas. Não chore, ele murmurou, enxugando-as com seus polegares. Eu estou tão feliz, ela explicou. Eu nunca pensei que poderia me sentir assim, tão completa, tão amada. Você merece tudo isso e mais, Levi disse fervorosamente. E eu pretendo passar o resto da minha vida garantindo que você saiba. Eles decidiram por um casamento de Natal, pequeno e íntimo, com apenas seus amigos mais próximos presentes. A Sra. Adler assumiu o comando das preparações com eficiência encantada, prometendo uma celebração que toda a cidade se lembraria. A notícia de seu noivado se espalhou rapidamente por Montezuma. A maioria das respostas foram calorosas felicitações, mas nem todas as reações foram positivas. Harold Winslow, ainda alimentando seu rancor, fez comentários depreciativos sobre Willow no salão, sugerindo que ela tinha manipulado Levi por sua propriedade. Johnston, ainda se ressentindo de sua tentativa frustrada de adquirir a fazenda, juntou-se à fofoca maliciosa. Willow tentou não deixar que esses rumores a incomodassem, mas eles picaram mesmo assim. Levi, ao ouvir o que estava sendo dito, ficou furioso. Eu deveria chamá-los ambos. Ele fumegou uma noite enquanto eles sentavam diante do fogo na casa principal, e dar credibilidade ao disparate deles. Não, Willow balançou a cabeça firmemente. Pessoas que nos conhecem entendem a verdade. Os outros não importam. Levi suspirou, acalmando-se um pouco com suas palavras razoáveis. Você está certa, claro, mas eu odeio que eles estejam tentando manchar algo tão bonito. Nada que eles digam pode tocar o que temos, Willow o assegurou, apoiando a cabeça em seu ombro. Além disso, depois do casamento, eu serei a Sra. Levi Xavier. O que poderia ser melhor do que isso? Ele sorriu para isso, virando-se para beijar sua testa. Nada neste mundo. Conforme o dia do casamento dele se aproximava, a fazenda se tornou um alvoroço de atividade. A casa principal foi decorada com ramos de sempre-vivas e fitas vermelhas. A Sra. Adler superou-se assando bolos e tortas, enquanto Daniel e os outros trabalhadores da fazenda garantiram que tudo estivesse em perfeita ordem, desde a cerca recém-pintada ao redor do pátio até o equipamento brilhante no celeiro. 3 dias antes do Natal e 2 dias antes do casamento deles, Levi teve que viajar para Denver para finalizar uma venda de cavalos que não podia ser adiada. Ele estava relutante em partir, mesmo brevemente, mas o comprador era um importante oficial do exército que poderia trazer negócios valiosos no futuro. Eu voltarei amanhã à noite o mais tardar, ele prometeu enquanto se preparava para partir. Apenas uma viagem rápida, assinar os papéis, recolher o pagamento e direto para casa para você. Willow o beijou de despedida, tentando ignorar o pequeno nó de ansiedade em seu estômago. Seja cuidadosa nas estradas. Eles disseram que pode haver neve. Eu serei, e você seja cuidadosa aqui.
Johnston tem estado quieto, mas eu não confio totalmente nisso. Ela assentiu. Daniel e os rapazes estarão por perto. Eu ficarei bem. Depois que Levi partiu, Willow se ocupou com os preparativos finais do casamento. Ela trabalhou em seu vestido, uma criação simples, mas elegante de seda cor creme que a senhora Adler a tinha ajudado a desenhar, e assou as tortas de maçã favoritas de Levi para seu retorno. Naquela noite, enquanto ela estava se preparando para dormir, uma batida na porta de sua cabana a assustou. Cautelosamente ela chamou. Quem é? É Daniel, senhorita Willow. Desculpe incomodá-la, mas há um problema com uma das prefeitas. Ela está dobrando cedo e não está indo bem. Poderia usar sua ajuda se você estiver disposta. Aliviada por não ser problema, Willow rapidamente vestiu seu casaco sobre seu vestido de noite e apressou-se para o celeiro. Estava escuro lá dentro, muito mais escuro que o usual, com apenas uma lanterna queimando baixo no extremo oposto. Daniel, ela chamou de repente inquieta. Onde você está? Uma figura saiu das sombras, mas não era Daniel. Harold Winslow estava lá, um sorriso cruel torcendo suas feições. Atrás dele, parcialmente escondido na escuridão, estava outro homem que Willow reconheceu como um dos associados de Johnston. Olá, enteada, Harold disse zombeteiramente. Uma princesinha e tanto você se tornou, não é? Prestes a se casar com o criador de cavalos mais rico do condado. Willow recuou em direção à porta. O que você fez com Daniel? Onde estão os trabalhadores da fazenda? Seus preciosos protetores cowboys estão caçando gansos selvagens, o segundo homem disse com um sorriso. Recebeu um relatório de ladrões de gado na fronteira norte. Eles estarão fora por horas. Harold deu um passo ameaçador à frente. Nós só queremos conversar, Willow, sobre velhos tempos, sobre obrigações familiares. Nós não temos nada para discutir, Willow disse, tentando manter sua voz firme, apesar de seu coração disparado. Você perdeu qualquer direito à família quando vendeu os presentes de minha mãe para mim. É aí que você está errada, Harold respondeu, seu tom endurecendo. Você me deve. O cuidado de sua mãe durante sua doença me custou muito, e você me pagou fugindo com aquele cowboy. O que você quer? Willow exigiu, embora ela temesse já saber. O homem de Johnston falou. Nós queremos a fazenda de Xavier, e você vai nos ajudar a obtê-la. Nunca, Willow declarou. Harold avançou de repente, agarrando o braço dela com força esmagadora. Você não tem escolha. Você vem conosco. Quando Xavier retornar amanhã, ele encontrará uma nota explicando que você fugiu a menos que ele assine a fazenda para Johnston. Dado o quão enfeitiçado ele está com você, eu calculo que ele fará isso sem piscar. Willow lutou contra seu aperto. Ele nunca acreditará que eu o deixaria. Não 2 dias antes do nosso casamento. Ele vai quando ele ler sua nota, o homem de Johnston disse, produzindo um pedaço de papel. Tudo sobre como você nunca realmente o amou. Apenas queria segurança depois de seu maltratamento por seu padrasto. Como você fugiu com um velho namorado do leste que te ofereceu uma vida melhor. Você é insano se você acha que isso vai funcionar. Willow disse, ainda lutando contra o aperto de Harold. Levi me conhece. Ele saberá que isso é uma mentira. Talvez, Harold concedeu. Mas quando ele descobrir, você já terá ido embora há muito tempo. E se ele te quiser de volta, ele fará a troca. Você pela fazenda. Terror e fúria lutaram dentro de Willow. Enquanto Harold começava a arrastá-la em direção à porta do celeiro, ela tomou uma decisão desesperada. Com toda a sua força, ela abaixou seu calcanhar em seu peito do pé, enquanto simultaneamente torcia em seu aperto e arranhava seu rosto. Harold uivou de dor, afrouxando seu aperto o suficiente para Willow se libertar. Ela correu em direção à parte de trás do celeiro, em direção à baia de Penny. Se ela pudesse montar sua prefeita, ela poderia escapar e encontrar ajuda. Pegue-a! Harold gritou para o homem de Johnston.
Não a deixe alcançar os cavalos. Willow alcançou a baia de Penny e tateou o trinco, seus dedos desajeitados de medo. Assim que ela abriu a porta, braços fortes a agarraram por trás, levantando-a do chão. Não! Ela gritou, chutando descontroladamente. Ajuda! Alguém me ajude! Uma mão cobriu sua boca, abafando seus gritos. Cale-se! Harold ordenou. Pegue a corda do meu alforge. Enquanto o homem de Johnston carregava sua forma, lutando em direção à porta do celeiro, um tiro soou, dividindo o ar da noite. O homem segurando Willow congelou. Deixe-a ir. Veio uma voz familiar da porta. Agora. Daniel estava lá, rifle levantado, uma expressão sombria. Atrás dele estavam 2 dos trabalhadores da fazenda, similarmente armados. O homem de Johnston lentamente abaixou Willow aos seus pés, mas manteve um aperto firme em seu braço. Isso não é o que parece. Ele começou. Parece sequestro para mim. Daniel respondeu friamente. Deixe a senhorita Barrett ir e afaste-se, ou o próximo tiro não será um aviso. Harold, que tinha se apertado contra a parede do celeiro ao som do tiro, falou. Ela é minha enteada. Eu tenho o direito. Você não tem direitos aqui. Daniel o interrompeu. A senhorita Barrett é uma mulher adulta que faz suas próprias escolhas. E ela escolheu não ir com você. Agora vocês 2, mãos onde eu posso vê-las. Por um momento tenso, pareceu que Harold e seu cúmplice poderiam resistir. Mas diante de 3 homens armados, eles eventualmente levantaram as mãos em rendição. O homem de Johnston soltou Willow, que imediatamente correu para o lado de Daniel. Vocês, rapazes, amarrem esses 2. Daniel instruiu os trabalhadores da fazenda. Nós os levaremos ao xerife pela manhã. Senhorita Willow, você está machucada. Ela balançou a cabeça, embora estivesse tremendo da cabeça aos pés. Não, eles iam me usar para forçar Levy a assinar a fazenda. O rosto normalmente alegre de Daniel estava duro de raiva. Johnston foi longe demais desta vez. Isso é tentativa de sequestro. Ele não vai sair desta tão facilmente. Uma vez que Harold e seu cúmplice estavam firmemente amarrados, Daniel escoltou Willow de volta para sua cabana. Eu farei vigia lá fora esta noite. Ele a assegurou. Ninguém chegará perto de você. Obrigado, Daniel. Mas como você soube? Eles disseram que você tinha sido enviado para a fronteira norte por um alarme falso. Daniel sorriu sombriamente. Eu estava, mas algo parecia errado sobre o relatório. O momento com Levy fora. Então eu mandei os outros rapazes, mas voltei eu mesmo. Ainda bem que eu fiz. Dormir foi impossível para Willow naquela noite. Cada som a fez sobressaltar. Cada sombra parecia ameaçadora. Ela sentou em uma cadeira perto da janela, embrulhada na colcha de sua avó, esperando pelo amanhecer e pelo retorno de Levi. A manhã veio com uma leve nevasca, flocos delicados flutuando de um céu cinza pérola. Daniel e os trabalhadores da fazenda levaram seus prisioneiros para a cidade, enquanto Willow tentava se ocupar com os preparativos do casamento, embora suas mãos ainda tremessem quando ela se lembrava dos eventos da noite anterior. À tarde, uma tempestade de inverno apropriada tinha se desenvolvido. A neve caía densamente agora, impulsionada por um vento crescentemente amargo. Willow ficou na janela da casa principal, observando a estrada ansiosamente. Levi deveria ter voltado a essa altura. A tempestade o tinha atrasado. Ou havia outra explicação mais sinistra? Conforme o anoitecer se aproximava, sua preocupação se aprofundou. A estrada para Denver feriu através de passagens de montanha que podiam ser traiçoeiras na neve. E se Levi tivesse sido pego na tempestade? E se ele tivesse tido um acidente? Ou pior, e se Johnston tivesse arranjado outra emboscada? Incapaz de suportar a incerteza por mais tempo, Willow estava se preparando para selar Penny e ir procurá-lo quando ouviu o som abençoado de cascos no pátio. Ela abriu a porta para ver Levi desmontando da sombra,
tanto o homem quanto o cavalo cobertos de neve. Levi! Ela gritou, correndo para ele sem se importar com a tempestade. Ele a pegou em seus braços, seu rosto frio iluminando-se de alegria ao vê-la. Willow, o que você está fazendo neste tempo sem um casaco? Ela não conseguiu responder, só pôde se agarrar a ele, oprimida de alívio. Suas lágrimas eram quentes contra sua bochecha fria. Ei, o que há de errado? Ele perguntou gentilmente, afastando-se para olhar seu rosto. O que aconteceu? Através de dentes batendo, Willow conseguiu. Vamos entrar. Eu te contarei tudo. Uma vez no calor da casa, com sombra seguramente estabulada e leve trocado para roupas secas, eles sentaram diante do fogo enquanto Willow recontava os eventos da noite anterior. Levi ouviu com crescente horror e raiva. Eu os matarei, ele disse quando ela terminou, sua voz baixa e perigosa. Johnston, Harold, ambos eles. Willow colocou uma mão calmante em seu braço. Eles estão na prisão agora. O xerife lidará com eles. O que importa é que estamos ambos seguros. Levi a puxou para seus braços, segurando-a como se nunca pretendesse soltar. Quando eu penso no que poderia ter acontecido se Daniel não tivesse suspeitado de algo. Eu não posso te perder, Willow. Eu não posso. Você não vai, ela prometeu, apoiando a cabeça em seu peito. Amanhã eu serei sua esposa. Nada e ninguém nos separará depois disso. Apesar do drama dos dias anteriores, o casamento deles amanheceu perfeito e brilhante. A tempestade tinha passado durante a noite, deixando para trás uma paisagem branca reluzente que brilhava sob o sol de inverno. A fazenda nunca tinha parecido mais bonita, transformada em um país das maravilhas de árvores cobertas de neve e pingentes de gelo cristalinos. Em sua cabana, Willow se preparou com a ajuda da senhora Adler, vestindo o vestido de seda creme e arrumando seu cabelo em uma coroa de tranças entrelaçadas com pequenas flores brancas. Quando ela olhou no espelho de mão de prata de sua mãe, aquele que Levi tinha comprado de volta para ela todos aqueles meses atrás, ela mal reconheceu a mulher radiante que a encarava de volta. Sua mãe ficaria tão orgulhosa. A senhora Adler disse suavemente, ajustando o véu simples. Você está linda, minha querida. Lágrimas ameaçaram cair, mas Willow as piscou de volta, não querendo arruinar o trabalho cuidadoso da senhora Adler. Obrigado por tudo. Uma batida na porta anunciou que era hora. Daniel, parecendo incomumente formal em seu melhor terno, tinha vindo para escoltá-la até a casa principal, onde a cerimônia aconteceria. Senhorita Willow, ele disse com um assobio baixo de apreciação quando ela apareceu. Livy é capaz de cair quando te vir. Ela riu sentindo uma leveza maravilhosa em seu coração, apesar das borboletas em seu estômago. Vamos torcer para que ele fique de pé, pelo menos até os votos estarem terminados. A casa principal tinha sido transformada. A grande sala de estar foi decorada com ramos de sempre-vivas, bagas vermelhas e fitas brancas. Velas brilhavam calorosamente na luz do meio-dia e uma pequena reunião de amigos se levantou quando Willow entrou no braço de Daniel. Mas Willow tinha olhos apenas para Levi, que a esperava diante da lareira com o ministro da cidade. Ele parecia tão bonito em seu novo terno, seu cabelo escuro bem penteado, e seus olhos azuis brilhando de amor enquanto encontravam os dela. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Eles trocaram votos tradicionais, suas vozes claras e seguras na sala silenciosa. Quando Levi deslizou a aliança de ouro em seu dedo para se juntar ao seu anel de noivado, Willow sentiu como se seu coração pudesse explodir de felicidade. Eu agora vos declaro marido e mulher, o ministro declarou. Você pode beijar sua noiva. O beijo de Levi foi gentil, mas cheio de promessa. Enquanto eles se viravam para encarar seus amigos, agora oficialmente marido e mulher, um brado subiu que parecia levantar as próprias vigas. A celebração que se seguiu foi tudo o que uma festa de casamento deveria ser.
cheia de boa comida, música, risos e amor. Até o xerife Bennett compareceu, trazendo notícias de que Harold e o homem de Johnston tinham sido formalmente acusados e enfrentariam julgamento na primavera. Johnston mesmo estava sob investigação por conspiração, e parecia que seus dias de ameaçar a fazenda Xavier estavam finalmente acabados. Enquanto o sol de inverno começava a se pôr, transformando a paisagem nevada em ouro, os convidados gradualmente partiram. A senhora Adler e Daniel guiaram os recém-casados para cima para o quarto principal, insistindo que eles lidariam com a limpeza. Sozinhos, finalmente, Levi pegou Willow em seus braços. Senhora Xavier, ele murmurou, sorrindo para ela. Eu gosto do som disso, ela respondeu, estendendo a mão para tocar seu rosto amado. Eu tenho um presente de casamento para você, ele disse, levando-a para a janela. De lá, eles podiam ver a pequena cabana onde Willow tinha vivido esses últimos meses. Mas algo era diferente. Uma passarela coberta agora a conectava à casa principal. Eu pensei que você talvez gostaria de usar a cabana como seu espaço pessoal para ler ou escrever, ou o que você desejar. Mas agora há uma maneira de se mover entre nossa casa e seu santuário sem enfrentar o tempo. Tocada por sua consideração, Willow o beijou ternamente. É perfeito, obrigado. Eu tenho mais uma surpresa, Levi disse, seus olhos cintilando de excitação. Ele a levou para a janela do quarto que dava para o curral. Lá, no maior deles, estava um magnífico garanhão preto que ela nunca tinha visto antes. Claramente um árabe por sua fina cabeça e pescoço arqueado. Ele é do oficial do exército que eu conheci em Denver. Levi explicou. Um presente em gratidão pelas montarias de cavalaria que eu forneci. Suas linhagens são excepcionais. Eu pensei que talvez você gostaria de começar a criar Penny como sua mãe teria querido. Este sujeito seria uma boa combinação para ela. Lágrimas de alegria encheram os olhos de Willow. Oh, Levi, é o presente mais maravilhoso. Sim, eu adoraria continuar o trabalho de minha mãe. Ele enxugou uma lágrima de sua bochecha. Eu quero te dar tudo que te traz alegria hoje, amanhã e por todos os dias de nossas vidas. Você já tem, ela sussurrou, puxando o rosto dele para o dela. Você me devolveu o que eu pensei ter perdido para sempre. Não apenas minhas posses, mas meu senso de lar, de pertencimento, de ser verdadeiramente amada. Enquanto seus lábios se encontraram em um beijo que selou seus votos e prometeu uma vida inteira de amor, Willow soube que sua jornada tinha completado um ciclo. Da perda tinha vindo o encontro, do desespero, a esperança. De um cruel capricho do destino, a maior bênção de sua vida. Lá fora, a neve começou a cair novamente, suave e gentil. No celeiro, Penny relinchou suavemente para o novo garanhão, talvez sentindo as aventuras que estavam por vir. E no santuário quente de seu lar, Levi e Willow Xavier começaram sua vida juntos, unidos por um amor que tinha se provado mais forte que a ganância, a crueldade ou a perda. Um amor que os sustentaria por todas as estações vindouras. 2 anos depois, em uma manhã quente de primavera, Willow sentou na varanda da fazenda Xavier, observando Levi trabalhar com um jovem potro espirituoso no curral. O potro era o primeiro descendente de Penny e do garanhão árabe, a quem eles tinham nomeado Midnight. Ele tinha herdado o porte orgulhoso de seu pai e os olhos inteligentes de sua mãe, e Levi estava certo de que ele traria um preço premium quando chegasse a hora de vendê-lo. Mas isso ainda estava no futuro. Por agora, Willow estava contente em desfrutar da visão de seu marido fazendo o que ele mais amava. A seus pés, seu filho de 10 meses, James, brincava com blocos de madeira, ocasionalmente olhando para cima para seguir o olhar de sua mãe em direção ao pai. Os últimos 2 anos tinham trazido mudanças e bênçãos em igual medida. O programa de criação de cavalos Xavier tinha florescido com o conhecimento de Willow das técnicas de sua mãe provando-se inestimável. Eles tinham expandido a operação,
adicionando novas linhagens e construindo uma reputação que trouxe compradores de tão longe quanto Califórnia e Texas. Harold Winslow e o cúmplice de Johnston tinham sido condenados por tentativa de sequestro e sentenciados a 5 anos na prisão territorial. Silas Johnston, embora não diretamente implicado, tinha encontrado sua influência em Montezuma grandemente diminuída pelo escândalo. Ele tinha eventualmente vendido seus negócios e se mudado, para o grande alívio de todos. Mais precioso de tudo foi a chegada de James Henry Xavier, nomeado para ambos seus avós. Com os olhos azuis de seu pai e o cabelo castanho dourado de sua mãe, ele era a mistura perfeita de ambos em aparência e temperamento. Curioso, determinado, e já mostrando sinais de compartilhar seu amor por cavalos. Enquanto Willow observava, Levi parou o potro perfeitamente. Então o recompensou com um tapinha e um agrado. Olhando para cima, ele avistou sua esposa e filho na varanda e acenou, seu sorriso tão caloroso e genuíno como sempre. Ele disse algo a Daniel, que tinha estado assistindo com o treinamento, então entregou a corda guia e seguiu em direção à casa. "Como está a minha linda esposa esta manhã?" Ele perguntou, subindo os degraus para se juntar a eles. Ele pegou James, que guinchou de deleite enquanto Levi o jogava gentilmente no ar antes de acomodá-lo em seu quadril. "Sentindo-me abençoada", Willow respondeu honestamente. "Apenas observando você com aquele potro, pensando em quão longe nós chegamos." Levi sentou ao lado dela, mantendo James entretido com um pequeno cavalo de madeira que ele tirou do bolso. "Aquele potro vai ser algo especial, assim como sua mãe." Ele estendeu a mão para apertar a dela, assim como a dona de sua mãe. Willow encostou a cabeça em seu ombro, contentamento a invadindo como o caloroso sol de primavera. "Você alguma vez pensa naquele dia em que você comprou de volta minhas coisas de Harold?" "Frequentemente", Levi admitiu, embora não pela razão que você possa pensar. "Oh, que razão então?" Ele sorriu, a expressão iluminando seus olhos com o amor que ainda fazia o coração dela pular. "Eu penso em quão perto eu cheguei de não estar na cidade naquele dia. Eu quase mandei Daniel em vez disso. Se eu tivesse..." Ele balançou a cabeça. "Me assusta pensar que talvez nunca tivéssemos nos encontrado." "Mas nós o fizemos", Willow disse suavemente. "E olhe para tudo que construímos juntos." Ela gesticulou em direção ao curral expandido, agora lar de quase 40 cavalos, para a horta próspera onde ela ainda amava trabalhar apesar de ter ajuda agora. Para a casa principal renovada e ampliada que tinha se tornado um lar tão caloroso e acolhedor. E finalmente para seu filho, agora mastigando contentemente o cavalo de madeira no colo de seu pai. "Você me devolveu tudo o que eu tinha perdido." "Levi", ela continuou. "Minhas posses, sim, mas mais importante, você me devolveu a esperança, a fé na bondade, a coragem de amar novamente. Você me deu tanto quanto." Ele respondeu, sua voz rouca de emoção. "Uma família, propósito, alegria. Eu nunca pensei ser possível." James, aparentemente decidindo que seus pais o tinham ignorado tempo suficiente, começou a resmungar. Levi o balançou gentilmente, então perguntou, "Devo levá-lo para Maria? É quase hora da soneca dele." Maria era a governanta deles, uma viúva da cidade que tinha substituído a Sra. Adler quando a mulher mais velha tinha decidido se aposentar no ano anterior. Ela tinha um carinho especial por James e estava sempre feliz em cuidar dele enquanto Willow trabalhava com os cavalos ou no jardim. "Em 1 minuto", Willow disse, estendendo a mão para seu filho. Ela o abraçou perto, inspirando seu doce cheiro de bebê. "Eu realmente tenho algo para te contar primeiro." Levi ergueu uma sobrancelha, um sorriso brincando em seus lábios. "Oh, algo importante." "Muito." Os olhos verdes de Willow dançaram de alegria enquanto ela fazia seu anúncio. "James vai ser um irmão mais velho no outono." Por um momento, Levi parecia atordoado.
Então seu rosto se partiu em um sorriso de puro deleite. Verdadeiramente, você tem certeza? Ela assentiu, rindo de sua expressão. O Dr. Simmons confirmou isso ontem quando eu fui para a cidade. Com um grito de alegria, Levi reuniu tanto ela quanto James em um abraço cuidadoso. Esta é uma notícia maravilhosa. Outro filho. Eu espero que seja uma menina desta vez. Uma pequena beleza assim como sua mãe. Menino ou menina, não importa, Willow disse. Contanto que eles sejam saudáveis e tenham seu coração gentil. Levi a beijou, uma terna afirmação de sua alegria compartilhada. Eu te amo, Willow Xavier, mais a cada dia que passa. E eu te amo, ela respondeu. Meu galante cowboy que comprou de volta meus tesouros e roubou meu coração. Juntos eles sentaram na varanda de seu lar, seu filho entre eles, o futuro brilhante com promessa. Do curral, Penny relinchou suavemente, como se oferecendo suas próprias congratulações. A prefeita era mais velha agora, mas ainda bonita, ainda o elo querido de Willow com sua mãe e com o passado que a tinha moldado. Enquanto a brisa de primavera carregava o cheiro de novo crescimento e infinitas possibilidades, Willow agradeceu silenciosamente a qualquer reviravolta do destino que tinha trazido Levi Xavier para aquele leilão em Montezuma 3 anos atrás. O que tinha começado como um ato de gentileza de um estranho tinha florescido em uma história de amor mais bonita do que ela poderia ter imaginado. História que continuaria a se desenrolar página por página, ano por ano, por todos os dias de suas vidas.